sentido ou um evangelho entendido? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E nós precisamos decidir que evangelho nós vamos viver, né? Se nós vamos ver um evangelho sentido ou um evangelho entendido. E eu pensando lá um exemplo para você entender, se você for numa consulta ao médico, né? O médico vai olhar para você, vai examinar você e ele vai dizer, olha, você precisa tomar uma bezetacil. Ele vai explicar para você e você vai entender que realmente você precisa de uma bezetacil. E a bezetacil você sabe, não existe bezetacil via oral, é só injeção, né? E quando você fala o nome bezetacil, só o nome já dói, né, irmão? E aí você entendeu que você precisa tomar. E o entendimento diz para você que você precisa tomar aquele medicamento direto na veia. Mas o sentir vai dizer o que para você? Que vai? 1, 2, 3, que vai? Doer, que vai doer. Mas aí você acaba tomando a bezetacil. Mas você tomou porque você entendeu ou porque você sentiu? Porque você, 1, 2, 3? Entendeu. Então o que aconteceu? Nós ficamos diante de uma decisão e o que superou foi a do entendimento. O entendimento superou o sentir. E quando que o entendimento ele supera, ele ultrapassa o sentir? É quando eu decido praticar o que eu entendi. Quando eu pratico o que eu entendi, eu passo por cima do sentir. Por quê? Porque o sentir, ele sempre vai priorizar a mim. O sentir sempre vai dar valor para mim, sempre vai olhar para mim. Por quê? Porque o sentir é a minha alma, ou o grito da minha alma. Isso que é o sentir. Mas daí você vai dizer assim, pastor, mas você está dizendo que eu não posso sentir, que eu não posso ter sentimento. Não, eu digo para você que você pode e deve. O que você não deve, não pode, é você ser guiado pelo sentimento. Porque o sentimento vai priorizar o seu desejo, a sua vontade, o seu eu. E o que Jesus disse que nós devemos fazer com o nosso eu? Que nós devemos negar. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si. Esse a si é a nossa alma. Nós devemos negar, crucificar a nossa alma. E pare e pense, como eu conversei com os irmãos de manhã. Quantas coisas a gente já entendeu, mas não praticou porque não sentiu. Porque nós temos uma tendência a ser dependentes do sentir. Eu não fiz isso porque eu não senti. Eu entendi, mas eu não fiz por quê? Porque eu não senti de fazer. Por exemplo, no nosso relacionamento com Deus. O Lauro até usou esse texto na última vez que ele ministrou aquele palavrão. João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha a relação, esse dá muito fruto, a consequência. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que nós somos os ramos que precisamos estar enxertados na videira, que é Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Deus. O texto é claro, ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. E nada é nada. Não tem como sem Deus, né? E aí, Jeremias 29, 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Ou o mais conhecido, a versão mais conhecida: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, o que Deus está dizendo? Vocês precisam de mim. Não tem como sem mim. Mas, se vocês me buscarem, se vocês me procurarem, vocês vão me encontrar. Então, eu entendi, nós entendemos que nós precisamos orar. Quantos entendem isso?
Nós precisamos orar, nós entendemos. Agora, por que nós não fazemos? Porque nós estamos esperando sentir de orar. Porque nós estamos esperando sentir de orar. E nós nunca vamos sentir vontade de orar. Porque quando nós oramos, nós mortificamos a nossa carne, nós colocamos disciplina na nossa carne. Nós decidimos alimentar o espírito quando eu oro. Quando eu oro, eu me conecto a Deus, eu estou dando um basta para a minha vontade. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Então eu nunca vou sentir vontade de orar. E aí eu fico esperando isso acontecer e esse sentimento não vai vir. Outro texto importante diz, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então aqui ele está explicando, olha, a Bíblia, ela não é raciocínio e lógica humana. A Bíblia, ela é um livro escrito por homens inspirados por Deus, é um livro espiritual. Para que serve esse livro? Ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, quando fala o homem de Deus, está falando homem e mulher, para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo o quê? Que a Bíblia é um livro sobrenatural, é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E esse livro vai me exortar, vai me confrontar, vai me corrigir, vai me instruir. E aí eu vou sentir vontade de ler esse livro? Sim ou não? Eu não vou sentir. O sentir vai me paralisar. Se eu ficar esperando sentir de ler a Bíblia, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu não vou, minha alma não vai sentir desejo de ler algo que vai confrontá-la. Eu não vou sentir vontade de ler algo que vai me colocar na cruz. Não vou sentir vontade. Então eu vou ficar paralisado, eu não vou conseguir. Nos nossos relacionamentos, homem e mulher, marido e mulher, igreja, família, nós como irmãos, os nossos relacionamentos. Olha o que diz Colossenses 3, versículo 13, diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, quando eu leio esse texto aqui, e com o meu entendimento me diz que eu preciso perdoar. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa me perdoar? Nós precisamos nos perdoar, o texto está dizendo, eu entendi isso. Mas por que nós não praticamos? Porque nós não sentimos. Por que você não foi falar com o irmão lá, querido? Ah, eu não senti no meu coração. Casal, por que vocês ainda não se resolveram? Um está dormindo na sala, outro no quarto. Por quê? Porque eu não senti de falar com ele. Ele que errou, ela que errou. Foi o irmão que errou comigo. Ele que está errado, ele que veio me pedir perdão. Por quê? Porque nós estamos dando vazão aos nossos sentimentos. E aí nós nunca vamos sentir de fazer isso. Nós entendemos, mas nós não fazemos. Por quê? Porque nós estamos esperando sentir. Eu não senti de falar ainda. Quantas pessoas eu conversei já? Irmão, por que você não foi lá conversar? Saber o que aconteceu? Não, eu não senti ainda. Ou ouvi outro dia, não é tempo. Deus vai preparar um tempo para mim conversar com esse irmão. E o tempo vai passando e Jesus vai voltar, irmão. E lá no céu não vai dar para acertar a conta com o irmão. Um dos dois vai ficar, se os dois não ficarem. Vai ter que acertar as contas aqui, mas daí já é tarde. Daí vão ficar amigão, né? Então, tem que acertar agora. Muitas vezes, irmãos, nós gostamos mais
de ficar degustando do ressentimento e da raiva do que experimentar o prazer da restauração. Às vezes preferimos ficar ressentindo, ficar criando um monstro que o irmão não é, do que ir lá conversar. Nos relacionamentos conjugais, eu prefiro ficar imaginando como seria eu sem essa pessoa, do que eu calar as vozes do inimigo e sentar e ter uma conversa franca e chorar e um lavar o pé do outro e pedir perdão. Inclusive, quero te perguntar, faz quanto tempo que você não lava os pés do seu cônjuge? Às vezes já lavou o pé da célula inteira, mas da esposa nunca lavou. Ou ao contrário, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento no nosso coração. Na vida na igreja, irmãos, nós falamos muito sobre o voluntariado, né? Quem aqui já tem a camiseta do voluntário? Muitas pessoas têm, né? Em nome de Jesus, essa frase esteja também no seu coração, só não na camiseta. Mas nós até cantamos sobre isso. Lembra aquela música antiga? Fui chamado, né? Até cantamos muitas vezes sobre voluntariado. E a gente já entendeu, por exemplo, Gálatas 5, versículo 13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ponto. Ele vai explicar agora. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam ao propósito da liberdade em Cristo. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, quando eu leio esse texto aqui, e nós já falamos muitas vezes esse texto aqui, principalmente nas reuniões da atmosfera, que nós somos chamados para servir. E nós temos o exemplo maior que foi Jesus. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas se tornou servo e servo de todos. Então, quando eu leio esse texto, eu entendo que eu sou um servo, que eu preciso servir. Aí, a gente lê outro texto, Lucas 17, versículo 10 diz, olha o que Jesus disse: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, ou seja, me pediram para fazer algo, mais que uma coisa, e eu fiz tudo aquilo que me pediram. Aí eu chego na frente do espelho e eu olho para mim e eu digo que, sou um servo inútil, porque apenas cumpri o que me foi dito. Então, quando eu leio esse texto, o que o meu entendimento diz? Que eu preciso fazer além do que me foi pedido ou ordenado. Porque se eu faço só o que me foi ordenado ou pedido, solicitado, então eu estou sendo um servo inútil. Então, para mim ser um servo genuinamente como cristão, então eu preciso fazer além. Então eu fui chamado para servir, e não para servir de qualquer jeito. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso servir além. Então eu entendi isso, amém? Quantos entendem? Mas por que eu não ajo assim? Porque eu não senti. Eu entendi, mas eu não fiz. Por exemplo, a minha rede vai servir na atmosfera, mas eu não senti de servir. Eu não senti de servir. A minha célula, ela está para multiplicar, não cabe mais gente, aleluia. E a minha célula precisa de um anfitrião. Eu já entendi, mas eu não senti. Então eu não vou me colocar. Meu entendimento não está ultrapassando o meu sentimento. As pessoas precisam ser visitadas, são muitas pessoas. Eu entendi a necessidade, mas eu não faço por quê? Porque eu não senti. Meu irmão precisa de uma ajuda, e justamente a ajuda que ele precisa, eu posso ajudar. Eu já entendi isso, com o meu talento, com o meu dom, com o meu recurso, com o meu tempo, só que eu já entendi, mas eu não faço, não ajudo meu irmão, por quê?
Eu ainda não senti, pastor, de ir lá. Eu ainda não senti de ajudar o irmão, por mais que ele precise. Eu sou discipulado há muito tempo, mas eu não sinto ainda de discipular. Eu ainda não senti. Eu não vim ao culto domingo, apesar de ter 3 cultos, de estar um sol de rachar, e eu morar a menos de 10 quilômetros da igreja. Eu não fui no culto. Por que você não foi, irmão? Porque eu não senti. Eu senti de assistir online. Porque Deus é espírito, então nós estamos interligados. Aí vem assim espiritualidade top, né? Eu não senti de ir no culto, né? Eu não fui no encontro e não pretendo ir no encontro com Deus, porque, embora eu saiba que eu entendi que eu preciso, mas eu não vou, por quê? Porque eu não senti. Não senti de ir. Eu não fiz o infol, apesar de ter condição, por quê? Porque eu não senti. No culto, eu senti a presença de Deus. No louvor, meu Deus, queima dentro de mim, Jesus, e chora. Eu senti a presença. Mas daí na hora das ofertas e do dízimo, o bolso ainda não se converteu. Eu ainda não senti, pastor. Eu já entendi, não, é bíblico, tá certo. Mas eu ainda não senti. O entendimento não consegue ultrapassar o sentimento, né? E, irmãos, sabe por que o sentir está barrando a prática do entendimento? Não é que você não possa sentir. Nós devemos sentir, e é maravilhoso sentir a presença de Deus, e a igreja, como nunca, tem trabalhado muito para isso, né? As luzes, tudo para gerar uma atmosfera, para que as pessoas possam sentir a presença, os pads, a luz baixa, a voz branda, tudo colaborando para que você possa ter uma experiência, para que você possa sentir. E isso é muito bom e é gostoso, é maravilhoso. Mas nós não podemos nos tornar escravos do sentir. Não nos podemos tornar escravos. O meu TSD não funciona se não tiver um worship top tocando. Se não tiver um instrumental na hora que eu estou falando de Deus. Não, irmãos. Eu devo sentir, mas eu não posso ficar escravo desse sentir. Porque é importante a gente sentir, mas não é o mais importante. Por que eu digo isso? Porque quantas pessoas sentiram a presença de Deus na célula? Quantas pessoas sentiram a presença nos cultos? Quantas pessoas sentiram a presença nos encontros e vigílias e não permaneceram? Pessoas que choraram do nosso lado. Pessoas que no encontro vieram aqui na frente e fizeram N promessas. Sentiram a presença no encontro. Onde estão elas? Porque elas sentiram, mas não entenderam. O sentir é importante, mas o entendimento é mais. E quantas pessoas que sentem e que não foram embora, que estão. E eu peço licença para te falar isso. Permaneceram, mas permanecem iguais como no início. Não há mudança, não há transformação. O irmão levanta a mão no louvor. Uau! Cadê os homens? Levanta a mão aí, homens. No louvor, o irmão levanta a mão, aleluia. Glória a Deus, meu Deus, poderoso, até chora. Meu Deus, mas pergunta para a esposa como que é essa bênção em casa. Pergunta para o filho dele há quanto tempo não rola um discipulado. Quanto tempo, né, não sai, dar uma volta com o filho, orar com o filho.
Quanto tempo não investe tempo na esposa? Mas daí no culto, uau, levanta a mão, estica o braço. Né? Mas na hora que ele vai embora, esse cara fica aqui na igreja. Né? Não, não é assim. Pergunta para o discipulador dele por que ele não veio no culto de homens. Sabe por que ele não veio? 1, 2, 3, porque ele não sentiu. Ele não sentiu de vir no culto de homens. Ou não veio porque ele trabalha na picareta, quebrando pedra, mora a 80 quilômetros da igreja, não tem carro, não tem bicicleta. Onde ele mora não tem internet, não tem luz, não tem água, e por isso que ele não veio. A irmã, cadê as irmãs? Oh, glória. Com amor, tá, irmãs? A irmã levanta a mão no culto. Uau! Que agora modernizou, né? Antes era aleluia, agora é uau, né? Uau! Ela chora, joga o cabelo, aleluia, uau! Chora, deita no chão, rodopia, grita. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Pergunta para o marido como que é essa bênção em casa. Pergunta para os filhos como que é essa mulher em casa. Pergunta para o marido o quanto ela o honra, o quanto ela o respeita. Pergunta para os filhos. Na igreja é oração, em casa é murmuração. Na igreja é unção, em casa é só palavrão. Olha para o seu irmão do lado e fala assim, está amarrado. Não, fala, está amarrada, está amarrado. Tá amarrado. Né? Pergunta para a discipuladora dela como ela é amável e querida. Quando vem uma correção, então, nossa, põe a mão no coração, chora, pede perdão. Ou já bate de frente. Quem é você para falar comigo? Está pensando o quê? Aí quando ela vem no culto, ela pega a unção ali de novo na recepção, entra no culto. Aí quando ela vai embora, ela devolve a unção para a atmosfera e vai embora e volta. Não, irmãos, não é assim. E eu fiquei pensando, mas por que a gente é assim, irmão? Não estou falando você, estou falando nós, porque eu tenho, irmãos, eu elaborando esse esboço aqui, eu falei, Jesus, tinha que outra pessoa pregar isso aqui, eu ser o primeiro da fila a ouvir. Porque tem milhares de coisas em mim que eu preciso ainda mudar. Mas eu olhando isso aqui, orando e falando, Espírito Santo, me dá as pérolas desse negócio. E foi até engraçado, porque quando o Espírito Santo me deu essa revelação, a Ana, volta e meia, ela entrava lá no meu quarto de oração, sentava do meu lado, aí ela lia o que eu estava escrevendo, saía, ia para lá. E daí, amor, o que você acha? Tá bom. Né? E aí teve uma hora que ela entrou no quarto de oração e eu estava assim, entendi. Né? Porque o Espírito Santo me disse o seguinte, que sabe por que a gente entende e não pratica? Sabe por que a gente entende e o sentimento barra a prática daquilo que a gente entendeu? Porque o casamento está errado. Aí você vai pensar assim, nossa pastor, eu casei errado. Não, não é isso que eu estou falando. O casamento está errado. A dupla está errada. Entendimento e sentimento não combinam. Jesus nunca pediu para que o evangelho fosse sentir. O casamento está errado. Jesus não ordenou que o evangelho fosse sentido, mas ele ordenou outra coisa. Leia comigo Mateus 28, 19 e 20. Texto que nós falamos muito, nós lemos muito. São as últimas palavras de Jesus. E Jesus diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Como, Senhor? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os. Por que ensinar? Para que eu possa entender. Olha para o seu irmão e fala assim: querido, você é ensinado para você entender. Porque quando você entende, irmão, é mais fácil. Jesus andou no meio de nós, conviveu conosco. Ele entendeu, ele viu como que a gente é. A gente é ovelhinha. E ovelhinha é um bichinho que tem dificuldade de aprender. Então nós precisamos ser ensinados para entender. E aí ele disse: ensinando-os a obedecer. O evangelho não é para ser sentido, é para ser obedecido. A trava é que nós estamos entendendo e sentindo. Não, eu devo entender e obedecer. Foi isso que Jesus disse. Ensine eles, para que eles possam entender e obedeçam a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós precisamos entender e obedecer. Quando eu entendo e eu obedeço, eu cresço. Quando eu entendo, mas eu fico barrado no sentir, eu não cresço, eu não evoluo. Eu não mudo de estágio, eu não mudo, é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque sempre o que fala mais alto é o meu sentir. Eu não senti de fazer aquilo, eu não senti de fazer aquilo outro. Agora, quando eu entendo e eu obedeço, irmão, sabe o que acontece comigo? Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que passa a viver em mim. Cristo eu começo a tomar a forma de cristão. Quem são os cristãos? São os pequenos cristos. Por quê? Porque nós estamos entendendo a sua palavra e obedecendo ela. Isso nos torna cristãos. Pessoas que entendem a palavra e praticam ela são os verdadeiros cristãos. Isso que nos faz ser testemunhas do evangelho. Porque nós chegamos de uma maneira até Cristo. E aí nós passamos a ser ensinados, coisa que nós não sabíamos. Nós não sabíamos sobre o perdão, nós não sabíamos sobre o renúncia, nós não sabíamos nada. E aí nós chegamos aqui, e aí nós começamos a ser ensinados. E aí quando nós começamos a ser ensinados, o que vai acontecer conosco? A Bíblia diz, lá em Lucas, eu marquei o texto aqui, não coloquei no esboço. Lucas 24, 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Sabe quando que Jesus falou isso aqui, irmãos? Jesus ficou aproximadamente 3 anos e meio caminhando com os discípulos, noite e dia e noite. Jesus falou para eles tudo o que iria acontecer com ele. Jesus ensinou tudo para eles. E aí Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, eles vão lá pegam o caminho de Emaús, Jesus caminha com eles e eles não conseguem identificar que era Jesus, apesar de ter caminhado com ele um tempão. E Jesus está ali, conversando com eles, e a Bíblia diz que depois de Jesus explicar tudo novamente para eles, o entendimento deles se abriu. Por isso que nós somos ensinados, irmãos, para que o nosso entendimento possa se abrir. Se abrir. Depois que eles entenderam. Por que que eles fugiram? Por que que Pedro negou? Porque não entendeu. Ele não entendeu. Quando Jesus falou para ele que o galo ia cantar 3 vezes, ele não entendeu. O tanto que ele disse: não, Senhor, nunca vou te negar. Por que que eles correram? Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E Jesus precisou ir lá e fazer aquilo que ele pediu para a gente fazer. Você precisa ensinar. Nós precisamos de ensinamento, irmãos. E eu quero te falar uma coisa.
Toda a glória ao nosso Senhor. Isso não tem nada a ver com a gente, irmãos. Isso é glória de Deus, é o poder de Deus. A nossa igreja, irmãos, nos ensina para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Nós somos ensinados. Nós temos encontros com Deus em todas as faixas etárias. Isso é maravilhoso. Nós temos encontro com Deus para as crianças, temos encontro com Deus para os juniores, para os starts, os adultos. Nós temos cursos, nós temos discipulados, nós temos as células. Você ouve a palavra no domingo, aí na célula você rumina junto com os irmãos a palavra de novo. Você tem o Tadel, uma palavra um pouco mais precisa em relação à liderança. Nós temos os cursos, nós temos os treinamentos, não se fala mais treinamento, agora é workshop. Tem os workshops, tudo a igreja ensinando a gente para que a gente possa entender agora. Não adianta eu ser ensinado e eu entender e eu não querer obedecer. Então eu preciso tomar uma decisão diante de tudo que eu já entendi. Eu preciso decidir obedecer. E a obediência, se você colocar ela depois do sentir, não vai funcionar, irmãos. Porque você entende que no nosso relacionamento com Deus tem coisas que você não vai sentir e fazer. Você quer ver um exemplo simples? Hoje é domingo. Provavelmente você não tirou seu tempo com Deus hoje porque você associou à igreja. Eu vou no culto, para que fazer tempo com Deus hoje? Se eu já vou estar na igreja? Eu já pensei assim. Não precisa, eu já vou estar no culto. No nosso relacionamento com nossos irmãos, tem coisa que a gente não vai sentir de fazer. É a mesma coisa no nosso relacionamento com os nossos filhos. Às vezes a mãe vai lá e fala, ou eu falo, ou a Ana fala, pegar o nosso exemplo. Antes de ir para a escola, tem que arrumar o quarto, abençoado. Tem que deixar o quarto arrumado, é sua primeira responsabilidade, seu quarto, seu espaço. Eu já entendi, mãe. Eu já entendi, pai. Não, você não entendeu. Como que não? Não, se você tivesse entendido, você tinha feito. E muitas vezes nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu já entendi. Eu já entendi. E aí Deus está lá do céu dizendo o quê? Cabeção. Cabeção. Você já entendeu, agora você precisa sentir, é isso? Não, você precisa obedecer. Olha para o seu irmão e fala, deixa de ser cabeção. Deixa de ser cabeção, obedece. O que diz a Bíblia? Obedecer é melhor que... Vamos falar junto, obedecer é melhor que... sacrificar. Por que você está no sacrifício então? Está se mutilando espiritualmente. Está tentando fazer tudo na força do braço. Já entendeu que maldito é o homem que confia no seu braço. Já entendeu, mas continua, não pede ajuda, não se humilha, não ora, não lê a Bíblia, às vezes não quer congregar, não é fiel na célula. E aí olha para Deus e fala, eu já entendi. Deus olha lá de cima e diz o quê? Cabeção, obedeça. Obedeça. Obedeça, precisa obedecer. Eu quero convidar você para se colocar de pé, querido. Se eu for entrar agora aqui, vai dar parte 2. E parte 2 é com o pastor Alex. Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas, irmãos, eu falo isso para você com muito temor no meu coração. O Senhor nos coloca nesse lugar de ministrar a palavra. Mas eu estou aí com você. Tem muitas coisas na minha vida que eu já entendi.
e que eu ainda preciso praticar. Tem muitas coisas, mas glória a Deus, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, amém? E nós temos pessoas para nos ajudar. Quantos aqui são discipulados? Levante sua mão. Olha aí. Olha aí. Deus te ajudando a obedecer. O Senhor nos ajudando a obedecer. Então, no meu entendimento, nós estamos indesculpáveis. O que nós precisamos é decidir, nós estamos sendo ensinados. E algo que eu acho muito poderoso é que Deus é tão maravilhoso, que Deus, sabendo da nossa dificuldade de entender e fazer as coisas, Deus nos conhecendo porque Ele é o fabricante, Deus cria processos para facilitar para a gente. E aí o nosso papel qual que é? É seguir os processos, não queimar as etapas. Então tudo começa onde? Tudo começa aqui, ó. Tudo começa no entendimento. Eu entendi, eu estou errado. Eu entendi, isso aqui não posso fazer mais. Eu entendi, esse pecado aqui eu preciso abandonar, eu preciso vencer. Isso aqui eu tenho que dar um basta na minha vida, eu já entendi, isso aqui está errado. Já me falaram várias vezes, a Bíblia diz, o Senhor já me disse, eu não posso mais conviver com isso. Eu não posso olhar as coisas desse jeito, eu não posso reagir a essas situações desse jeito. Eu preciso mudar, eu já entendi. Primeiro passo, entendimento, entendi. Segundo passo, eu preciso me arrepender. Arrependimento é o início. Entendi, me arrependi. Agora o que eu preciso fazer? Obedecer. Fala comigo, entendimento. Fala bem alto, fala entendimento, arrependimento e obediência. Esse tripé, irmãos, muda a sua vida. Esse tripé muda o seu estado. Esse tripé muda a sua família. Entendimento, arrependimento e obediência. E eu estava pensando, aonde que eu estou errando? Pare e pense, aonde que você está errando nesse processo? É no entendimento? Será que você e eu, nós não entendemos ainda que certas coisas estão erradas na nossa vida? Será que o ensino da igreja está fraco? Será que é isso, que é aí que está o erro? Será que a igreja não está nos ensinando certo? É o entendimento, me falta entender, eu não entendi ainda que o pecado me separa de Deus, me falta entendimento, me falta abrir o entendimento sobre isso. Me falta entender que eu preciso viver em harmonia com meus irmãos. Me falta entender isso. Ou, não, eu já entendi, mas eu não me arrependi. Eu não me arrependi. Eu peço perdão, mas eu faço a mesma coisa sempre. Isso é remorso ou qualquer outra coisa, mas não é arrependimento. Porque arrependimento é, eu estou indo para cá, eu entendi que é errado, que não é por aqui. Então o que eu faço? Eu mudo a rota. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. É você mudar a rota. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer essa rota que eu entendi que é a correta. E o que eu quero dizer para você nessa noite, se no seu coração, hoje, eu falei para os irmãos de manhã e eu vou repetir agora. Hoje é um dia de decisão, irmãos. Hoje é o dia de você e Deus ter uma conversa como nunca você teve antes. Talvez você tenha vindo célula após célula, culto após culto, e não tenha mudado nada.
na sua vida. Por quê? Porque você talvez, ou eu, nós não nos arrependemos, nós ainda não decidimos obedecer. Nós somos um acúmulo de conhecimento, mas nós ainda não tomamos uma decisão firme. Uma decisão firme, não basta, chega, eu vou mudar. E se isso está no seu coração, eu quero pedir por gentileza que você feche os seus olhos, que você fale com Deus aí no seu lugar, que você tome uma decisão, e que essa decisão faça você ter uma atitude, que você expresse isso em uma atitude de arrependimento. Me arrependo, Senhor. E eu não vou falar muitas vezes para você vir aqui, mas eu quero incentivar você, que se você tomou a decisão de se arrepender, de obedecer, você pode vir aqui e expressar isso a Deus. Senhor, chega de viver baseado no sentir. Chega, Senhor. Essa é minha oração, de joelhos dobrados, o meu rosto no